Estamos ao vivo já, Poder do Movimento. Estamos ao vivo falando sobre o poder do movimento. Esperar um pouquinho para as pessoas chegarem. E hoje a gente vai falar sobre duas coisas, na verdade. Hoje nós vamos falar que o nosso corpo é uma farmácia natural de emoções. E além disso também nós vamos falar de equilibrar as emoções através dos movimentos. Essas duas coisas, esses dois temas, dá para abordar numa live só. Assim, passando por cima, para conseguir perceber um pouco o quanto o movimento transforma a vida das pessoas. Deixa eu chamar as pessoas aqui. E vamos chamar a galera para participar da live. Aguardem só um instantinho. Estou chamando aqui a galera para participar. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Concluir. Tá aqui. Aí. Poder do movimento. O movimento tem poder que a gente mal pode acreditar. Eu sempre falo que quando o ser humano descobrir o poder que tem nos seus próprios movimentos, a vida transforma de uma maneira espetacular. O movimento pode transformar, o movimento cura. Na verdade, o movimento cura. Tudo bem? Aida, tudo bem? Se puder convidar os seus amigos para participar dessa live, eu agradeço. Para a gente poder fazer uma live, para a gente fazer uma interação gostosa. Então hoje nós vamos falar que o nosso corpo é uma farmácia, né, totalmente feita para regular as nossas emoções. E aí, nos equilibrar emocionalmente. Né? Diante de todos os estudos que eu já fiz sobre o movimento, eu posso te dizer que se você pensar um pouquinho só no seu corpo, um pouquinho só, numa parte do seu corpo por dia, você já vai fazer a sua vida muito diferente. Muito diferente. Né? Vamos esperar mais um pouquinho, que o pessoal está chegando. Se você quiser também perguntar, pode perguntar. Se você quiser fazer perguntas. Olá, boa noite. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre como o nosso corpo é uma farmácia de emoções. Para começar a falar sobre isso, né? Tudo bem? Para começar a falar sobre isso, como é que é essa história do corpo ser uma farmácia de emoções, natural das emoções? O nosso corpo, na verdade, nossos movimentos, eles se comunicam a todo instante com o nosso cérebro. Todo instante. É uma via de mão dupla. Muita gente pensa que o cérebro manda... Eu vou virar um pouquinho mais aqui só para ficar mais fácil. Isso, agora ficou melhor. Muita gente pensa... Eu vou apagar também essa luz aqui, para só um pouquinho. Aí, agora acho que ficou um pouco melhor, ajustou agora. Muita gente pensa e associa, né, ao corpo fala, né, ao que foi dito muitos anos sobre o corpo fala, que quando a gente faz o movimento, o nosso corpo expressa para alguém alguma coisa. Né? Isso é verdade. Com certeza, se eu tivesse um pouco caído aqui, vocês iam achar que eu estou mal, que eu não estou legal. Isso é uma verdade. Né? A outra vertente também diz que o nosso cérebro manda no nosso corpo. Também é uma verdade. Só que o que não dizem é que o nosso corpo manda no nosso cérebro. Exatamente. O nosso corpo, veja bem, o nosso corpo manda no nosso cérebro. É uma coisa que eu acho que tinha que ser ensinada nas escolas. A partir do momento que as crianças começassem a estudar, já deveria ter uma matéria que falasse sobre o movimento e o corpo. Como o corpo influencia nas emoções. Porque da maneira como a criança senta na carteira, o jovem senta na carteira, o adulto senta para estudar, para fazer um trabalho, a maneira como senta na cadeira,
vai fazer com que esse corpo comunica com o seu cérebro, se comunica com o cérebro, e essa comunicação produz emoção. É a farmácia das emoções. Mas como é isso, Luiz? Como é que essa história do corpo produzir emoções? Eu vou explicar de uma maneira simples, bem simples. Nós temos, mais ou menos simples. Nosso corpo, ele a todo momento, vamos colocar mais assim simplificadamente, a todo momento o nosso cérebro escaneia o nosso corpo. Nosso corpo é cheio de sensores, tem sensores em todos os músculos. Existe um sentido para isso, sentido vestibular proprioceptivo. E automaticamente, quando o cérebro faz o mapeamento do nosso corpo, ele vai identificando as partes do corpo e as posições das partes do corpo. Quando o cérebro interpreta o corpo, a maneira como ele está, a maneira como ele está se movendo, a intensidade muscular em cada parte, o cérebro ele vai ajustando hormonalmente, o seu corpo. Então, de repente, se o cérebro entende, vamos supor, você se coloca no sofá. Quem aqui já deitou no sofá no final de tarde e aí de repente começa a bater um sono, ou à noite, e começa a bater aquele sono? Você deita esparramado e o seu corpo, e de repente começa a bater aquele sono. Porque o seu cérebro entendeu, pelo seu relaxamento muscular e pela posição que você ficou, que é a hora dele liberar hormônios para você dormir, porque o seu corpo está dizendo que quer dormir. Está preparado para dormir, não tem nenhum perigo. Isso lá o cérebro ancestral, da época das cavernas, ele entende que não tem nenhum monstro querendo te comer, que não é a hora de você também ir à caça. Ele entende que você está relaxando, e aquele relaxamento muscular, aquela posição que você ficou no sofá, vai mandar o cérebro começar a despejar hormônios, começar a te acalmar mais, vai desligar algumas conexões para que você possa sentir sono e você possa dormir mais tranquilamente. A não ser que você esteja com os pensamentos tão dominando a sua cabeça que você não consegue relaxar. Mas aí tem técnica também para você usar a sua farmácia dos movimentos e conseguir também relaxar. Eu vou dar um exercício para vocês até o final, para vocês conseguirem, numa noite que você não está conseguindo dormir, para você conseguir relaxar. Para você usar a sua farmácia natural. Então, vamos lá. Como é que eu falo que o corpo é uma farmácia natural? Como é que você equilibra suas emoções? Como é que você usa os seus movimentos para poder ir lá e tomar uma dose de emoção que você esteja precisando em determinada hora? Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. Como é que você vai usar o seu corpo para que você tome, chega lá na farmácia do seu corpo, dos seus movimentos, você tome 10 ml de segurança, 10 ml de autoconfiança, 10 ml de proatividade. E que você também tome 10 ml que liberam o seu cérebro para poder ficar mais tranquilo e as suas conexões te ajudarem a dar respostas mais firmes no que você quer. Como é que você faz para tomar 10 ml de coragem? Naturalmente, você vai usar os seus movimentos para andar de uma maneira mais firme, com o peito mais ereto, pisando muito firme o calcanhar no chão, dobrando bem as pernas, e você tem do local que você está, que você vai sair, até o local que você vai fazer a entrevista. Se você for de ônibus, sentado ou em pé, você tem uma maneira sim de você abastecer o seu cérebro com 10 ml de coragem ou 10 ml de autoconfiança. Se você for dirigindo é uma das maneiras mais legais de você ganhar autoconfiança. Tem uma maneira de você pegar no volante, tem uma maneira de você se posicionar no banco, tem uma maneira de você olhar que o seu cérebro fica totalmente autoconfiante. Então, dependendo da maneira como você vai se posicionar, vou citar um exemplo. Vamos lá, vou citar um exemplo. Alguém sabe aqui uma maneira que você senta ao dirigir que te dá mais confiança ou mais sono? Por exemplo, se você vai viajar, de repente, da maneira como você senta, você vai sentir mais sono e vai ser mais perigoso.
Então aí você toma um 10 ml de atenção, de foco para dirigir, né? Ou seja, quando você vai dirigir, ou para uma viagem, ou para uma entrevista de emprego, você pode ser, a maneira de você sentar, para que você se abasteça da sua farmácia de movimentos, a maneira de sentar primeiro é ereta. Você coloca o banco, o meu banco do meu carro é sempre quase que 90 graus, porque eu gosto de ficar naturalmente ereto. Já é um costume meu, porque automaticamente eu estou sendo abastecido pela minha farmácia de autoconfiança e coragem. Então eu coloco lá o meu banco em quase 90 graus. Eu coloco ele numa posição que me impede de eu retrair o meu peito. Então o banco me leva para frente. Isso o meu corpo, o meu cérebro já entende que eu estou me preparando para algo. E aí ele começa a me dar coragem, me dar segurança, me dar autoconfiança. 10 ml daqui, 10 ml dali. E aí eu vou começando a abastecer o meu corpo desses sentimentos que eu quero, dessas emoções que eu quero. Então, uma das coisas é você posicionar o seu banco. A outra coisa é da maneira como você pega no volante. Você tem que pegar no volante de uma maneira e sentir o volante de uma maneira que você coloca o seu peito para frente projetando o volante. Você não pode, de novo, arquear e nem ficar relaxado de um lado. Você fica ereto e segurando o volante e dirigindo só com os braços e sentindo esse movimento do braço. Isso também já te dá uma autoconfiança. Numa entrevista de emprego, vai lá na farmácia do corpo, que está com você 24 horas por dia, né? Se for dirigindo, tem essas dicas que eu te dei agora. Se for andando para você ganhar autoconfiança, para você pegar autoconfiança no seu corpo, na sua farmácia do seu corpo, do seu movimento, quando você estiver andando, a primeira coisa que você tem que pensar quando estiver andando é calcanhar e metatarsos, essa parte aqui dos pés, né? Calcanhar e metatarso. Apoie muito bem o calcanhar, force o calcanhar no chão, sinta esse andar, sinta o andar, sinta o andar, sinta o movimento dos pés no chão. Isso daí vai te dando firmeza no seu caminhar e nos objetivos que você quer alcançar. Calcanhar é firmeza, calcanhar é segurança, e pé e pernas significa objetivos, caminhos, decisões. Então quando eu piso com o meu calcanhar, com o meu pé, com a minha firmeza, eu estou dizendo para o meu cérebro: olha, cérebro, me manda confiança, me manda coragem quando eu precisar tomar uma decisão, me manda autoconfiança quando eu tiver que me direcionar a algo, que eu vou firme e forte, porque eu estou dizendo para você, o meu movimento está dizendo para você que eu estou firme. Então me manda coragem, me manda confiança, me dá 10 ml de coragem e confiança, ele vai abastecer, vai te jogar o hormônio que você precisa e vai liberar conexões para você ficar mais atento, mais esperto, os seus sentidos vão ficar mais aguçados. Essa é a farmácia, isso é o que você deve fazer quando você vai participar de uma entrevista de emprego, vai participar de algum encontro, alguma coisa que você precise de coragem e segurança. Se vai andando, primeira coisa é pensar nos pés, e é claro, o peito sempre à disposição e sempre ereto. Se for sentado, seja no ônibus, seja no carro dirigindo, postura ereta também, firmeza, sentindo os pés também. Então veja, o que eu quero dizer com essas explicações? Que o nosso corpo sempre pode nos abastecer com a emoção que a gente precisa. Sempre. Sempre. Qualquer situação. Eu citei agora a situação de você ir numa entrevista de emprego. Mas, por exemplo, quando você vai pedir um aumento para o chefe, isso é a coisa mais difícil hoje em dia, né? Mas se você vai pedir um aumento, vamos supor, é a mesma coisa. Você tem que sempre... Se você está trabalhando, na hora de trabalhar, é muito importante. Na hora que você estiver trabalhando, a postura com que você está se colocando, a maneira como você está movimentando o seu corpo, vai fazer com que você produza mais ou esse trabalho seja um esforço maior. Dependendo de como você se posiciona e como você se movimenta, esse trabalho pode ser um esforço muito grande ou ele pode ser muito fácil e muito mais ágil e muito mais produtivo. Isso se você tiver consciência dos seus movimentos, consciência do seu corpo,
consciência da maneira como você se move. E a consciência o que que é? É sempre você pensar realmente no seu corpo. Agora, por exemplo, quando eu estou comunicando com vocês, quando eu estou conversando com vocês, eu estou pensando nos meus pés, estou firmando os meus pés no chão para falar com vocês, eu estou sentindo as minhas pernas, estou sentindo o meu peito e os meus braços estão totalmente atuantes, eu estou colocando a intensidade que eu quero quando eu quero expressar alguma coisa. Eu sei que a emoção que eu preciso, ela vem através do meu movimento. O movimento, ele manda no seu cérebro, ele não é refém do cérebro. O seu movimento, ele não só obedece ao seu cérebro, mas ele manda também no cérebro. É uma via de mão dupla. Né? Então, está aí mais um fato, mais uma hora em que a gente pode comprovar que o nosso corpo é uma farmácia de emoções. Por exemplo, é muito comum hoje em dia as pessoas não terem muita força de vontade para fazer as coisas, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas estão muito inseguras. As coisas que estão acontecendo deixam as pessoas muito preocupadas. A preocupação é realmente uma das coisas que mais aflige as pessoas. E como é que eu faço? Na pandemia eu também tenho problemas como todo mundo. Como é que eu faço na pandemia, no meio dos problemas, para conseguir, mesmo assim, ter força de vontade, ter garra e saber que as coisas vão passar e as coisas vão melhorar? Como é que eu faço? Eu faço caminhada, mas a caminhada não para exercício físico. Eu posso até, o meu físico pode até ganhar com a caminhada. Eu posso até ganhar um pouco de cardio, muito pouco, porque a caminhada é tranquila, né? Mas a caminhada é com foco em me alimentar de emoções que eu preciso. Então, quando eu caminho, eu penso nos meus pés, penso na minha perna, penso no meu tronco, penso nos meus braços, penso nos meus dedos, que também fazem muita diferença, a maneira como você está com os dedos na hora que está caminhando. Penso na minha cabeça, como eu estou colocando a minha cabeça e o meu tronco na hora que eu estou caminhando. E assim eu vou me alimentando das emoções que eu preciso abastecer no meu cérebro e deixar lá reservado os meus mLs, os meus remedinhos de emoções, para que na hora que eu enfrente alguma coisa mental que venha querer me atormentar, alguma dificuldade, eu estou abastecido de segurança, autoconfiança, né? Acreditar no futuro, né? Ver as coisas de maneira diferente, de uma maneira mais produtiva e não negativa. Eu não digo nem positiva, mas é produtiva, porque positiva às vezes pode gerar um pouco de subjetividade, mas mais produtiva, ver as coisas de uma maneira em que você consegue enxergar um caminho, ou então realmente trabalhar para que o caminho aconteça. Você trabalhar. E isso você vai conseguir, não é só através de pensar positivo, através de pensar em uma maneira de coordenar, de livrar os seus pensamentos das coisas ruins, não. Às vezes você fica um tanto quanto preso nos seus pensamentos. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que abastecer o seu cérebro dos seus tanques. Eu costumo dizer que nós temos no nosso cérebro tanques, reservatórios de autoconfiança, reservatórios de coragem, reservatório de autoestima, reservatório de tristeza, reservatório de dor emocional, reservatório de perda. Nós temos reservatório de todas as emoções. Vai depender como você está abastecendo o seu reservatório. Porque na hora que você estiver diante de uma dificuldade ou de uma coisa da vida, aqueles reservatórios é que vão fazer você interpretar a vida, né, aquele momento e aquele instante. Às vezes, muitas vezes, duas pessoas olham a mesma situação na mesma hora e passam pela mesma situação. O que faz uma interpretar de um jeito e a outra interpretar de outro jeito? Às vezes completamente opostos. O que faz é justamente o quanto os reservatórios das emoções estão abastecidos no cérebro dessa pessoa. Eu uso a técnica de usar os movimentos do meu corpo para poder aumentar os meus reservatórios de emoções. Eu nunca deixo o meu corpo ficar em posições para baixo. Eu nunca deixo de colocar firmeza nos meus movimentos. Eu nunca deixo o meu corpo cair, as minhas expressões caírem. Eu nunca
ando, eu não deixo o meu corpo andar de uma maneira automática. Por quê? Porque eu estarei alimentando, quando eu coloco o meu corpo para baixo, deixo ele a favor da lei da gravidade caindo, né, eu vou abastecendo os meus reservatórios de emoções e sentimentos negativos. Quando eu atuo sobre o meu corpo e eu coloco o meu corpo para cima, eu vou automaticamente aumentando o meu reservatório de sentimentos positivos. Eu quero ver aqui o que está acontecendo, que tem uma pessoa que parece que está querendo se comunicar ou tem alguma pergunta a fazer. Ah, tá, entendi. Eu não sei se você está ainda, se você tiver, me dá um alô que eu posso sim abrir para solicitação para a gente conversar. Tá bom? Então, o que acontece? Porque uma pessoa interpreta de uma forma e outra pessoa interpreta de outra forma. E veja bem, essas formas, existem muitas variáveis. Né? Não é só o extremo negativo e o extremo positivo. Uma pessoa ela pode interpretar ela pode interpretar uma situação como forma positiva, mas ela não, às vezes ela não tem coragem de enfrentar, de ir adiante naquela situação, mesmo que seja positiva. Uma pessoa pode pensar numa situação de uma maneira negativa, mas ela pode ter coragem de ir em cima daquela situação, mesmo sendo uma situação que parece ser uma situação que não é tão positiva para ela. Tudo depende dos reservatórios que você tem abastecido na sua mente. Os reservatórios que eu quero dizer, pode ser os reservatórios emocionais que o nosso corpo, a farmácia do nosso corpo produz. Você sabe aquela frase que dizem? Dizem geralmente uma frase que nós temos uma farmácia natural ao nosso dispor, né? Para a gente poder usar e abusar. Quando dizem isso, quando as pessoas disseram isso, elas disseram muito mais do que só usar a farmácia nas plantas, na fauna e na flora, né? Principalmente na flora. Né? Não é só nisso que está lá à disposição a farmácia na natureza. A natureza também é no nosso corpo. O nosso corpo é natural. Os nossos movimentos são naturais. É natural que a gente queira andar erguido. Isso é natural. Né? Agora, quando a gente começa a cair, você pode ver, quando uma pessoa está debilitada, ela começa a deixar o corpo dela cair. E isso faz um ciclo vicioso, onde ela deixa o corpo dela cair e automaticamente ela cai também, porque o corpo está dizendo para o cérebro que as coisas estão ruins e é melhor desistir. A melhor maneira de você não desistir de uma situação e você reverter o quadro de uma dor emocional, de um quadro emocional ruim, é você lidar com o seu corpo de uma maneira inversa. Você manda nos seus movimentos, fica ereto, pensa no seu corpo, porque você está com ele 24 horas, e assim você vai reverter o quadro dessa sensação e desse quadro negativo que você entrou. Porque o seu corpo te abastece os compartimentos de positividade, de coragem, de confiança, de ir em frente nas coisas, de enfrentar a adversidade. Isso o seu corpo faz para você. Se você começa a usá-lo dessa maneira, se você sabe que o seu corpo é produtor de emoções e você, na hora que você está precisando, você usa ele a seu favor, você vai conseguir com certeza reverter as emoções que você não quer. Infelizmente, né, as pessoas pensam que elas são vítimas das coisas, das situações, né, da própria cabeça, dos próprios pensamentos, do seu passado. Existe um vitimismo muito grande nas pessoas. Existe até um alimento do vitimismo. As pessoas acreditam que elas são vítimas de acontecimentos passados, que por isso elas têm que amargar um certo jeito de ser, ou então ressignificar. Ressignificar sim, mas olha, vamos ser mais simples e mais objetivo e direto e prático. Você não precisa olhar para o seu passado. Já pense no presente e para o futuro. Use o seu corpo de uma maneira que ele te sirva de sensações e emoções que comandem o seu cérebro para te dar positividade. Ande direto, firme o pé no chão. Isso daí é a farmácia que eu digo. Quando você faz isso, você começa automaticamente a sentir a firmeza. Né?
E aí você deixa de ser vítima e passa a ser a solução dos seus problemas. Você escolhe ser vítima ou você escolhe ser a solução dos seus problemas? Para ser solução, você tem que ser ativo. E a primeira coisa que você... E a primeira prova de que você está sendo ativo é quando você comanda uma coisa que só depende de você, não depende de mais ninguém, que é o seu próprio movimento. Você estar firme e pensar no seu físico, e pensar no seu movimento de maneira ativa, pensar no seu olhar, pensar no seu pisar no chão, como eu estou pensando agora, né, para poder ter confiança para falar para vocês. Você pensar nisso é a primeira ação, né, ação realmente ativa de você mostrar que você está comandando a sua vida e você não é vítima, você é a solução. Se você não consegue comandar as suas posturas, os seus movimentos, e pensar nos seus movimentos e colocá-los de uma maneira firme, como é que você quer comandar e como é que você quer realmente lidar com sentimentos negativos que vêm de fora ou com dados externos, né? Você só muda o externo através do seu interno, através da maneira como você interpreta as coisas. E a sua interpretação você pode mudar dependendo da maneira que você movimenta o seu corpo. Perceba como você senta. Perceba como você se move. Você se move se arrastando? Ou você se move com firmeza? Você senta caindo? Ou você senta com firmeza? Como é a sua maneira de se movimentar? Os seus movimentos eles dizem que você está para cima? Ou seus movimentos dizem que você está desistindo de você? Os seus movimentos eles comandam o seu cérebro, comandam as emoções que você vai sentir no futuro. Você é refém dos seus movimentos, só que você manda nos seus movimentos. Quando você começa a mandar nos seus movimentos, você muda a sua emoção. Quando você muda os seus reservatórios de emoção, você começa a mudar a interpretação que você tem dos fatos externos. Às vezes uma coisa muito grave para uma pessoa pode ser apenas uma coisa simples para você, porque você está preparado. Emocionalmente você está abastecido. Emocionalmente você faz o seu corpo produzir emoções que fazem você se sentir forte e confiante. Então como você lida com esse corpo que é seu? A única pessoa que vai ficar com você pelo resto da sua vida, 24 horas por dia, é você. Como é que você deixa esse seu corpo que é seu no espaço? Você deixa de uma maneira que te produz uma emoção agora mesmo. Se você está me assistindo, quando você estiver me assistindo, agora mesmo, você me assistindo, o que você pense no seu corpo. A sua posição, a maneira como você está posicionado, está te dando uma sensação de força ou está te dando uma sensação de nada, de vazio, de que parece que começou a se perceber agora? Então é interessante que você comande o seu movimento e você faça com que o seu movimento te dê essa força que você quer e que você precisa. Porque para cuidar do seu corpo e para mandar no seu corpo, é muito mais fácil do que você mandar em dados externos. É muito mais fácil o seu corpo você que comanda. Qualquer coisa do externo não está a seu alcance. Por mais que você tenha habilidades para tentar mudar o externo, para tentar fazer com que o externo faça o que você quer, somente no seu corpo que você manda. Somente no seu corpo e nos seus movimentos que você manda. E se você não consegue pensar no seu corpo na hora que estiver sentando, ou então na hora que estiver andando, para produzir emoções fortes que você precisa, como é que você quer induzir o externo para fazer o que você precisa? Se eu estou te dizendo que a interpretação que você tem do mundo externo vem das emoções que tem na sua cabeça, dos reservatórios de emoções que tem na sua mente. E quem comanda esse reservatório, olá, tudo bem, Nayara? E quem comanda esse reservatório e quem abastece esse reservatório são os seus movimentos, não é?
Então tá aí, você tem no seu corpo, você não é vítima, você é solução. Você tem no seu corpo, a solução para trabalhar suas emoções e ver a sua vida e as suas coisas de uma maneira diferente. Então, o que você tem que pensar é que se eu não comando o meu corpo, como é que eu vou lidar com os problemas que vêm de fora? Então faça um exercício. Hoje, agora já, quando você estiver, né, agora sentado, faça um exercício. Pense no seu pé, como é que ele está no chão. Pense no seu tronco. Coloque-se numa posição. Veja se nessa hora que você fez isso, você já, na hora, já não recebeu uma carga de energia, de força, de coragem. Você sente algo diferente. É impossível não sentir. Porque você não mexe no programa que foi feito do seu corpo com o seu cérebro. Você não consegue mexer. Então, se você não consegue mexer no programa que foi feito do seu corpo, se comunicando com o seu cérebro, então atue sobre ele, mande nele. Nayara, me diz aí, você quer conversar? É isso? Você mandou uma solicitação? Se você quiser conversar alguma coisa, eu coloco agora pra gente, eu aceito a sua solicitação. Só fala assim, eu gostaria de conversar. E aí eu coloco pra gente bater um papo, tá bom? Se você não colocar, eu vou continuando, né? Às vezes a pessoa aperta sem querer, solicitando para entrar, para participar. Se você quiser, nós estamos aqui para conversar, tá bom? É só dar um alô, falar eu quero participar, que aí eu já coloco. Então vamos lá, vamos ver as questões. O General do Reino, vamos lá. Oi, tudo bem? Entrou ali. Se você não controla seu próprio corpo, quem disse que você não é uma marionete? Essa foi boa, gostei dessa. Na verdade, é assim, o que eu acredito piamente, se você não consegue controlar o seu próprio corpo, você realmente é uma marionete, você realmente está à mercê. Eu percebi isso, foi por isso que eu não tem problema. Se você não controla o seu próprio corpo, você está realmente à mercê dos seus pensamentos, à mercê de um... E não é à mercê assim que a gente está assim a perigo só, evidente. O perigo não é evidente, gente. O perigo vem quando você passa por uma situação que é uma situação às vezes adversa. Uma situação que você precisa saber lidar com ela para poder... precisa um pouco mais de força interior para poder lidar com ela. E aí nessa hora você está desprotegido, você está desarmado, né? Então, o que é esse o perigo? As pessoas caem tanto, muita gente caiu na pandemia, claro que foi uma coisa horrorosa que aconteceu esse ano em relação a muitas coisas, mas muita gente caiu, né? E muita gente não caiu, mesmo estando muito fundo, não caiu. Emocionalmente, tentou ver alguma coisa, criou forças, porque é a maneira como enxerga a vida, né? É a maneira como vê as coisas. E eu te digo, a maneira como você vê a vida é de acordo com a sua farmácia está abastecida, a sua farmácia de emoções está abastecida no seu cérebro. Os seus movimentos produzem o remédio. Produzem 10 ml de coragem, 10 ml de autoconfiança, 10 ml de resiliência, 10 ml de força de vontade para lidar com as adversidades. E aí, essa produção, na hora que você precisar, está lá, você vai ter para usar. Né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. O Rodolfo, as pessoas caem muito e se auto-sabotam devido às suas crenças. Eu também concordo plenamente, Rodolfo. Né? As crenças acabam com as pessoas. E as crenças vêm da onde? Não é? Vem de várias coisas que acontecem na vida. Agora, quando a gente começa a amadurecer mesmo na vida, a gente percebe que mesmo, não importa, eu acredito assim, né? Vamos colocar o que eu acredito. Eu passei por muitas dificuldades na minha vida, por N dificuldades na minha vida. Se eu for contar aqui, vocês vão ficar com dó, e eu não quero isso aqui, né? Porque tive uma infância complicada, blá blá blá, mas cresci, né, com problemas financeiros, enfim, hoje está tudo bem. E eu não tive a mesma infância que muitas pessoas tiveram, cresci só com a minha mãe, meu pai separou da minha mãe e tal. Tudo isso aconteceu comigo. Agora,
Nada disso me importa, nada disso realmente me importa, porque o que importa é que o que eu faço da minha vida, como eu entendo o que aconteceu com meus pais é que faz a minha vida. Né? Então, naturalmente, ou qualquer coisa que tenha. Eu vou citar um exemplo para você. Eu cresci, né, num ambiente em que eu era o mais novo, 2 anos de todos os meus amigos. Então, naquela época não existia bullying, né? Seria bullying. Então, naquela época eu era o zoado, eu era a pessoa que eu era no futebol aquele que sempre derrubavam, que o segundo mais novo não queria passar por chacota, então ele chacotava eu, então ele zoava comigo, e eu sempre fui numa boa, porque eu tinha que lidar com a situação. E para mim isso tudo não tem nada a ver. Foi até bom que eu tive que desenvolver um instinto de garra, de coragem, né? Não é porque eu sou o menor que eu sou o mais novo que vai acontecer. Então tudo isso foi muito positivo. Então é da maneira como. Mas veja bem, o que eu estou dizendo é que nada disso me importa. Importa é como eu faço o meu movimento agora. Se eu preciso de segurança, eu trabalho o meu movimento para ter segurança. Se eu preciso de coragem, eu trabalho o meu movimento para ter coragem. E como é que eu faço? Essas coisas que eu estou fazendo com o braço já. Essa forma de falar, de ser impositivo. Vocês não estão vendo, mas eu estou com meus pés completamente, né, fincados no chão e firmes, porque eu sei que isso vai me dar uma firmeza vocal. Eu sei que isso vai dar uma firmeza na hora de falar. Tem uma pessoa que conversou comigo esses dias, uma pessoa que está se tornando muito querida por tudo que ela comenta, pelas coisas que ela fala, né? As energias se batem, né? Eu não vou citar o nome aqui, né, porque eu não quero, né, às vezes a pessoa pode não gostar, mas ela falou esses dias que ela não consegue falar em público, tal, e eu tenho técnicas muito fáceis para você conseguir falar facilmente em público, né? Firma o pé no chão antes de entrar, né? Dá umas batidinhas no chão, coloca o peito para cima, que a coragem vai vindo, né? E aí você consegue. Isso é uma das técnicas. Vamos lá. O Rodolfo está participando bastante, estou gostando disso. Perfeito, você não faz a sua escolha, o poder da decisão é fantástico. Exatamente isso. Eu decido o que eu quero para a minha vida. Não é o meu passado quem decide, não é o que eu vivi que decide, sou eu que decido. Mas eu uso a ferramenta do movimento para poder me abastecer das emoções que eu preciso para interpretar a vida. Exatamente isso. Vamos ler mais uma vez. O General do Reino. Vamos lá. Dá uma dica para ter coragem de falar em público ou durante uma reunião. Olha, eu vivi boa parte da minha vida, eu vivi metade da minha vida nos palcos, né? E uma coisa é legal, ou no palco me apresentando, fazendo show de uma atividade que eu tinha, ou no palco em oratória mesmo. Eu fui orador de formatura, eu dei palestras em empresas, eu dei palestra na faculdade, eu vivi muito isso. E eu sempre, isso é uma coisa interessante, sempre me falavam assim: Luiz, se você não tiver o friozinho na barriga antes de entrar no palco, não é. Ele falava uma coisa lá que eu nem lembro o que era, mas o frio na barriga é natural, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, viu? Mas eu ainda vou complementar isso. Então o que acontecia? As pessoas falavam para mim: Luiz, se você não sentiu o frio na barriga, não é natural. E eu sentia no começo, eu sentia aquele frio na barriga, mas eu comecei muito novo nos palcos e mesmo falando, né, sendo orador, essas coisas. Mas eu sentia o frio na barriga e falava: não, natural. Eu não achava isso natural. E aí eu fui estudar o que era isso, o que é esse frio na barriga antes da gente entrar para falar em alguma coisa. Tony Robbins pula na cama elástica, exatamente. Ele dá um monte de pulo na cama elástica para poder a energia vibrar no corpo. E inclusive o Tony Robbins tem um capítulo do livro dele que fala exatamente o poder do movimento. Ele fala exatamente isso, que o movimento tem poder. A mesma linha de raciocínio que eu uso. Então, voltando lá, quando eu ia entrar no palco, eu sentia aquele frio na barriga. Aí eu fui estudar, eu falei: caramba, eu não quero sentir esse frio na barriga. Eu quero entrar no palco e para mim será um prazer falar, orar, né, para as pessoas, ser um orador, né, ou então fazer as apresentações que eu quero. Eu quero que isso seja um motivo de prazer, sem esse frio na barriga.
porque vinha insegurança na hora, né? E aí eu fui estudar para ver o que era, e era justamente isso. Frio na barriga era o sistema parasimpático, que estava dizendo que eu estava com medo. Era medo. Então o que os artistas dizem que o frio na barriga é natural, ou então o orador, as pessoas que vão dar palestras falam que o frio na barriga é natural, isso é medo. É medo. E para o medo, a gente tem outras emoções para a gente poder usar contra ele, contra o medo. Então eu comecei a usar, antes de entrar em qualquer apresentação, em qualquer palestra que eu ia dar, eu fazia mais ou menos o que o Tony Robbins fazia também. Quando tinha música, eu começava a cantar a música que estava escutando em algum lugar, nos camarins, atrás do palco, atrás do lugar que eu ia me apresentar. Eu começava a cantar a música para poder ficar tranquilo e movimentava o meu corpo, né? Quando não tinha música, eu firmava o meu pé, né? Eu não tinha o trampolim, mas eu firmava o meu pé, andava firme, ficava com postura, andava mesmo, andava com mais firmeza, com confiança, como se estivesse indo direto num objetivo, em alguma coisa, e aquilo ia fazendo com que a minha mente começasse a ganhar confiança, começasse a ganhar tranquilidade. E aí, quando acontece isso, quando o medo vai embora e a confiança chega, o seu cérebro, ele faz assim, ó, ele abre todas as conexões para se comunicarem. E aí tudo que você tem na cabeça, tudo que tinha lá, que estava numa nuvem de medo, de insegurança, a nuvem sai e todas as informações que você precisa vêm naturalmente. É exatamente isso. Eu sempre usei o movimento para me dar a força que eu preciso. Por isso que eu digo, o movimento é a farmácia emocional. O movimento é a farmácia emocional. Gente, eu sempre falo nas minhas lives, quando o ser humano descobrir o poder que o seu próprio corpo tem, que os seus movimentos têm, essas dores emocionais, esses impeditivos que tem das pessoas conquistarem as coisas, irem atrás do que querem, esse sofrimento, as ansiedades, tudo será cuidado pela própria pessoa. Porque ela vai saber que o movimento dela vai conseguir suprir essas emoções, vai conseguir ir em cima dessas emoções e apagá-las. Essas emoções que não são boas. Porque ao invés de você ficar lutando com uma coisa que não é boa, cultive o que é bom. Abasteça, como eu disse, farmácia emocional, exatamente. Eu ia falar isso agora. Você que leu meu pensamento agora, Tiago. A farmácia emocional. Quando você tem lá no seu cérebro a farmácia emocional, você tem remédios frascos que te deixam, que te dão insegurança. Você tem frasco. Olá, tudo bem? Você tem frascos de tristeza, você tem frascos de ansiedade, mas você tem frascos de coragem. Você tem frascos de firmeza, autoconfiança nessa sua farmácia natural no seu cérebro. Você tem frascos que te dão resiliência, perseverança. E quando você deixa de olhar para os frascos que tem tristeza, que tem essas coisas que não são boas, e você começa, através dos seus movimentos, a abastecer os seus frascos de coragem, perseverança, resiliência, você nem percebe as adversidades que estão ao seu redor, porque no seu mundo não existe isso. Ande com firmeza, sente-se com firmeza, jante com firmeza, né? Jantar é um ato maravilhoso de estar presente e de ganhar o sentimento de presença e de autoconfiança. Quando você senta se sentindo com os dois pés no chão, sentindo-se o seu corpo, sentindo o movimento das coisas, o paladar, você degusta o alimento. E se você leva isso para o seu dia a dia, você degusta a sua vida. Você degusta todos os momentos que você vive na sua vida. Por exemplo, eu estou degustando este momento de falar aqui com vocês. Eu estou com todo o meu corpo, com todo o sentimento. Eu estou falando, eu vou falar uma brincadeirinha aqui.
Eu estou conversando com vocês com os meus pés. Vocês acreditam nisso? Eu estou conversando com vocês com os meus pés. Porque o meu pé está com uma firmeza no chão. E o meu tronco também. Eu estou conversando com meus pés. Estou conversando com o meu quadril. Estou conversando com o meu peito. Estou conversando com o meu olhar. Estou conversando com meus braços. Imagina, gente, quanto eu estou abastecendo a minha farmácia de emoções com essa maneira de eu me expressar para vocês. Eu estou dando a live, estou conversando, tentando ajudar as pessoas a compreender a vida de uma maneira diferente, mas eu estou degustando esse momento. Porque não é só se doar, não é só ensinar. Todas as vezes que eu entrei num palco, seja para palestrar, ou seja para fazer apresentações, ou para atuar, todas as vezes eu degustei aquele momento. Eu não me doei para as pessoas. Eu degustei através do meu corpo e através do meu movimento. Então, por isso que esse é o lema. Vou voltar a dizer, quando o ser humano descobrir que ele tem nos seus movimentos tudo que ele precisa para cuidar das suas emoções, esse mundo vai ser um mundo completamente diferente. Completamente diferente. Nós deixaremos de ter vítimas e teremos, cada ser humano, uma solução para os seus próprios problemas. Para os seus próprios problemas. Quer uma dica? Faz uma caminhada amanhã, 20 minutos, sentindo os seus pés, sentindo o seu calcanhar firme no chão, sentindo o seu metatarso firme no chão. Quem não sabe o que é metatarso é isso daqui, ó, do pé, essa parte aqui. Sentindo a perna no chão, sentindo você empurrando o chão, sinta andando isso. Sentindo o seu peito livre para andar. A sua cabeça em cima do pescoço, em cima do trapézio. Vamos espalhar isso ao mundo da saúde. Sinuê, você é uma das parceiras do movimento. Eu tenho certeza que você vai ser uma das pessoas que também vai realmente espalhar isso para o mundo. Tenho certeza disso. Eu já vi as suas postagens, eu vejo o que você fala. Tem tudo a ver com o que eu acredito também. Tudo a ver. A gente precisa acordar esse povo, esse mundo, porque a gente ainda tem pouca audiência, a gente tem pouco contato, as pessoas ainda não veem isso, porque é uma coisa tão difícil entender que todo mundo tem o seu próprio poder, que as pessoas não acreditam, é difícil acreditar. Mas é só andar firme que vai perceber. É só andar firme que vai perceber. Certo, gente? Eu nem sei que horas são, deixa eu ver aqui no relógio, porque às vezes falta 10 minutos, eu não quero perder, né, de gravar, porque parece que quando passa o tempo, né, aí a gente não consegue gravar. Vou deixar gravada essa live. Eu vou só dar uma recapitulada, né, no tema. Chega de sofrer, vamos viver. Viver o presente, né, viver o agora. Olha, eu acho que quando todos os seres humanos começarem a querer degustar a vida, vai ter menos sofrimento. Vai ter muito menos sofrimento. As pessoas sofrem porque elas não se sentem. Só porque não se sentem. As pessoas sofrem só porque não se sentem. Quando começar a sentir o seu corpo, o seu movimento, quando eu começo a ajudar as pessoas, tem algumas pessoas que eu ajudo através do Zoom, né, da ferramenta do Zoom. Quando as pessoas começam na primeira sessão que eu converso com a pessoa, que eu instruo a pessoa, ela começa a sessão de um jeito e ela termina de outro jeito já. 50 minutos depois, ela já é uma pessoa transformada. Na primeira sessão. E aí depois eu passo um exercício e ela faz no outro dia e a gente começa a treinar. Ela começa a treinar esse exercício. Na outra sessão eu pergunto como foi a semana. E sempre é muito positivo. Liliane, deixa eu ver, boa noite, deixa gravado, pois cheguei atrasada. É claro, eu vou deixar gravado, você tem que ver, foi uma live super legal, Liliane, você vai adorar, você que gosta dessa coisa. A Liliane também é uma pessoa muito querida, porque eu sei que ela gosta muito dessa coisa do movimento,
As postagens dela são muito humanas, eu admiro muito as postagens dela, porque sempre falam coisas do ser humano, de ser humano. Não é ser humano, é ser humano. É diferente. É muito legal. Nayara, legal, vou deixar com certeza gravado. Né? Veja, uma das coisas que para a gente só dar uma circundada, uma fechada no que foi a live, nós temos, simplificando um pouco, nós temos uma farmácia de emoções no nosso corpo e nos nossos movimentos. Quando você não estiver bem, sinta o seu corpo, ande com firmeza. Obrigado, Rodolfo. Quando você não estiver bem, ande com firmeza, sinta com firmeza, almoce com firmeza, com os pés no chão, sentindo o alimento, levando de uma maneira consciente o alimento para sua boca, né? Mastigue de uma maneira consciente, sinta o alimento, isso é movimento, né? Cerre o olho na hora que estiver comendo. O olho o olho tem um poder de emoção, de nos dar a emoção incrível. O olho tem um poder de nos dar emoção incrível. Adoro olhar. Né? Os braços, a maneira como você coloca com firmeza as coisas que você fala quando você está falando. As pernas, né, que determinam a firmeza no caminhar, no andar, na sua vida, nas direções que você quer tomar. Tudo isso quando é colocado todo o seu corpo quando é colocado de maneira firme, eles fazem uma transformação na sua vida, porque eles abastecem a sua farmácia de emoções, e quando você precisar, quando você passar por intempéries da vida, por alguma coisa que pode te desequilibrar, você estará abastecido para lidar com aquela situação. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando eu deixar essa live, vamos ajudar os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece. Manda essa live para todo mundo, para que as pessoas possam ver, porque as pessoas precisam ter o poder nelas. As pessoas precisam saber que está nelas o poder. Manda para quem vocês puderem. Eu vou fazer um merchan aqui. Eu tenho o meu livro, né, O Poder do Movimento, que está na bio. Eu tenho também um curso de 4 aulas, para quem quiser fazer agora em dezembro. Pode ser 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Pode começar agora já essa semana, se quiser. As aulas são baratas até, o preço é bem simbólico, mas para a pessoa aprender e desenvolver, porque é uma aula particular, que eu vou colocar a pessoa no caminho de deixar de ser vítima e passar a ser a solução dos seus próprios problemas. Essas aulas eu faço particular através do Zoom com a pessoa, para eu engatilhar ela na solução da sua própria vida. E também eu tenho a palestra que eu também dou, falando sobre o poder do movimento. É uma palestra que, quando é dada ao vivo, eu faço a plateia se transformar, e as pessoas têm ao vivo e claramente a noção do como o movimento é poderoso. Na vida delas mesmas, elas veem outras pessoas também citando isso. A palestra é uma coisa absurda de transformadora, porque eu consigo transformar as pessoas da plateia, as pessoas que estão assistindo, seja de 10, 15, né, eu consigo transformar as pessoas sentadas. Eu não preciso nem que as pessoas se levantem. E quem se levantar se transforma mais ainda. Então, se vocês puderem divulgar para mim, eu quero transformar esse mundo. Eu quero dar poder para as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a entender que elas têm o poder. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito. Tem um livro, tem o curso das 4 aulas e tem a palestra. E me ajudem a divulgar. Ainda sou pequeno, ainda tenho pouca audiência, mas eu tenho convicção do que eu quero e da onde eu vou chegar. Pode demorar mais tempo ou menos tempo. O poder do movimento vai transformar as pessoas que por ele procurar. Gente, obrigado para vocês que ficaram na live. Me ajudem a divulgar. Eu vou gravar essa live. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Amei degustar essa live. Amei degustar essa live. Porque eu estou totalmente presente, 100% presente no que eu estou falando. Obrigado e até a próxima live. Vou pensar um pouquinho aqui. Esses dias eu penso, eu vejo quando vai ser, mas fiquem ligados nas minhas redes que logo eu vou
eu vou colocar uma outra live no ar. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Vamos transformar juntos. Conto com você, hein, Lili? Eu conto com você. Você vai ser uma das transformadoras também. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.